acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Bom dia, meu querido irmão, meu querido amigo. Mais uma vez estamos juntos através desta emissora, a Rádio Difusora de Salinas, com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, do dia 15 de março de 2026, estamos juntos, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Daqui a pouco eu quero contar a história de Pedro, quando estava caminhando sobre as águas, quando ele começou a se afundar. Por isso, as músicas que eu escolhi para você nesta manhã, elas falam desta história. E se você talvez esteja desanimado, vacilando, porque acha que não tem mais jeito para a sua vida, eu convido você a prestar atenção nas músicas, no socorro que Deus nos dá através de Cristo Jesus. Primeira música, Mateus 14, Arthur Costa canta. Caminhando sobre o mar eu vi alguém se aproximando. Comecei a me assustar, então ouvi uma doce voz falando a mim: não temas, sou eu, tem de bom ânimo, porque sou eu. Não duvide, não, porque sou eu. Apenas confia, porque sou eu. Sou eu quem vai aonde ninguém pode ir, e comigo você não tem risco de cair. Sou eu quem te visita quando ninguém vê, e te mostro o caminho a se percorrer. Sou inocente que morreu pra te purificar, e por meu sangue ninguém nunca vai nos separar. Então descansa, fica tranquilo, porque sou eu. Caminhando sobre o mar eu vi alguém se aproximando. Eu comecei a me assustar, então ouvi uma doce voz falando a mim: não temas, sou eu, tem de bom ânimo, porque sou eu. Não duvide, não, porque sou eu. Apenas confia,
porque sou eu quem vai aonde ninguém pode ir. E comigo você não tem risco de cair. Sou eu quem te visita quando ninguém vê e te mostro o caminho a se percorrer. Sou inocente que morreu pra te purificar, e por meu sangue ninguém nunca vai nos separar. Então descansa. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Próxima música que você vai ouvir também é em Mateus 14. O barco balança, o medo é real. A quarta vigília, um cenário fatal. Vi um vulto no mar, pensei ser o fim, mas uma voz mansa chamou por mim. Se é tu, Senhor, me manda ir sobre as águas que querem me destruir. Eu deixo o barco, eu piso no irreal, onde o milagre vence o natural. Eu estava andando, focado em ti, até que o vento soprou sobre mim. Tirei os olhos do teu olhar. O medo é um peso que me faz afundar. Socorro, Senhor, estende a tua mão, me tira do fundo dessa imensidão. Tu és o Deus que caminha no mar, tu és o Deus que me ensina a andar. Não vou morrer, eu vou te alcançar. Segura minha mão, segura minha mão. Eu volto a andar, focado em ti, pois teu amor me resgatou aqui. Seguro em tuas mãos, volto a caminhar. Tu és o Senhor que governa esse mar. Eu volto a andar, focado em ti, pois teu amor me resgatou aqui. Seguro em tuas mãos, volto a caminhar. Tu és o Senhor que governa esse mar. Tu és o Filho de Deus, a tempestade parou. Estou seguro em ti.
Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Neste momento eu quero cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que foram agraciados pelo Senhor com mais um ano de vida. Nessa semana que passou, sinta-se abraçado por Deus, sinta-se abraçado pelo pastor Ivan. E você também que completou bodas de casamento, seja 1, seja 2, seja 10, 20, 30, 40, 50, não importa. Louve a Deus, celebre a Deus, a sua família. Com certeza Deus tem abençoado você. Escute agora Mateus 14, 22 com Luíde Natalino. Mateus 14, 22. Certa vez disse aos discípulos para o mar atravessar, enquanto eu subia ao monte a fim de ir sozinho orar. O barco deles se distanciou, foi quando a tempestade chegou. Junto dela o vento ao contrário no barco dos discípulos soprou. Já era madrugada, eles começaram a se assustar quando viu alguém andando por cima do mar. Começaram a gritar e se apavorar. Disseram: meu Deus, me ajude, tem um fantasma vindo lá. E eu logo reagi ao perceber suas reações e disse a ele: meus filhos, acalmem vossos corações, pois aqui não tem fantasma, muito menos ilusão. É que diante da minha presença o mar agitado tem que virar chão. O que veio pra te deter, pra te ferir, pra te parar, é apenas um tapete para o mestre passear. O vento forte se aproxima, o mar se agita também, mas por cima dessas águas, por cima Jesus vem. Por cima das águas, por cima da luta, por cima da prova, até passa no fogo. Pega o caído sem força aos pedaços, bate a poeira e faz um vaso novo. Ninguém consegue explicar a sua forma de agir. Não te isenta de chorar, mas te garante vai sorrir. Não se assuste se radicalmente num piscar de olhos sua história mudar. É Jesus por cima das águas, fazendo acalmar a tempestade. E Ele acalma a tempestade. Escute isso. Notamos que os discípulos estavam apavorados ali no meio daquela tempestade, mas Jesus fez questão de vir andando por cima daquilo que os apavorava, e o mesmo liberou uma palavra de autoridade a Pedro. E eu quero liberar sobre a sua vida. Jesus te dá autoridade para andar por cima dessas águas, vai andar por cima. Jesus te convida a andar por cima, vai andar por cima, vai andar. Receba autoridade. Jesus te dá autoridade para andar por cima dessa luta, por cima dessa prova, por cima dessa depressão, dessa ansiedade. Recebe autoridade, recebe. Jesus te dá autoridade para andar por cima dessas águas, vai andar por cima. Jesus te convida, Ele te convida. Você vai andar por cima
cima das águas, por cima da luta, por cima da prova, depassa no fogo. Pega o caído sem força os pedaços, bate a poeira e faz o vaso novo. Ninguém consegue explicar a sua forma de agir. Não te isenta de chorar, mas te garante vai sorrir. Não se assuste se radicalmente num piscar de olhos sua história mudar. É Jesus por cima das águas, fazendo acalmar a tempestade. Acalma, calma, calma. Quantos aqui acreditam que Ele pode acalmar essa tempestade na sua vida? Se você crê nisso, aplauda o santo nome do Senhor Jesus aí. Neste momento vamos ler a Bíblia, a Palavra de Deus. E eu leio em Mateus capítulo 14. Diz assim: Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Enquanto isso, o barco estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: "Tende coragem, sou eu, não temais." Pedro lhe respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás." Ele lhe disse: "Vem." Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão, meu querido amigo, eu não conheço a sua vida, não sei aquilo que está passando no seu coração, na sua família, mas eu tenho um amigo especial, que conhece a sua vida, que conhece a minha vida, que conhece a vida de todos nós. E certamente muitos dos que me escutam, em algum momento, assim como eu, ficou desanimado, ficou amedrontado, e assim como Pedro, a Bíblia mostra que ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a submergir, começando a afundar, clamou dizendo: "Senhor, salva-me." Certamente, em algum momento da sua vida, você já experimentou algum tipo de medo. E quando olhamos para Jesus, caminhamos com fé, vencemos o impossível e superamos as tempestades. É isso que eu proponho para você nesta manhã. Mas quando olhamos para os ventos, para as circunstâncias, para as notícias, para as calamidades, as coisas que acontecem, olhamos para os medos, nós começamos a afundar. E a pergunta nesta manhã, ela é bem importante, bastante importante. Ela é real, ela é humana. E se eu afundar? E se eu vacilar? E se a minha fé não for suficiente? E se o meu medo me dominar? E se eu falhar no meio do caminho? Agora há pouco, quando estava vindo gravar este programa, estava com minha esposa assistindo a um vídeo falando justamente de uma pessoa famosa no mundo inteiro, questão de cinema, essa coisa toda, mas hoje a questão da mente já não funciona mais. A triste realidade da pessoa não conseguir lidar com a sua própria vida, não conseguir pensar, e alguém
tomar conta dessa pessoa. A gente, às vezes, quando olha, eu estou dizendo, esse caso, né, quando há uma demência, certamente a pessoa vai depender de outro. E quando, às vezes, nós vemos alguém doente, seja uma demência, seja algo mental, seja uma outra doença, certamente alguns medos vêm à nossa mente. Mas com a experiência de Pedro aqui, nós podemos aprender que, e se eu afundar? Eu posso clamar ao Senhor. Guarde isso no seu coração. Se você em algum momento vacilar, se você em algum momento começar a afundar, você pode clamar ao Senhor. Mas reparando o vento, teve medo e começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me! O verso 30 diz isso. Então Pedro começou a afundar, mas não ficou em silêncio. Ele não tentou lutar sozinho com as águas, nem se encheu de orgulho para esconder a sua fraqueza, mas ele gritou, clamando ao Senhor por socorro. Mesmo com medo, mesmo com os joelhos tremendo, mesmo com tristeza, mas você pode reconhecer que Jesus é a única esperança. Com a experiência de Pedro, nós aprendemos que se eu afundar, Jesus vai estender a mão quando eu clamar por ele. Prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14, 31. Nenhum de nós pode bater no peito, achar que nós somos os bambambãs, os fortões, os espirituais demais, né, que não precisam de ajuda, que não precisam de comunhão com Deus, com os irmãos. Todos nós precisamos. E o texto diz que Jesus prontamente estendeu a mão a Pedro. Isso revela o coração amoroso, o coração compassivo de Jesus. Assim que Pedro clamou, a resposta veio. Ele está sempre atento, pronto a socorrer os seus filhos. Mesmo quando a nossa fé vacila, a fidelidade de Deus não falha. Pedro não foi deixado de lado por duvidar, pelo contrário, ele foi resgatado por aquele que nunca desiste de nós. Por isso que a Bíblia, ela fala no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um cântico novo em minha boca. É isso que Deus faz com a gente. É isso que Deus quer fazer com você. Com a experiência de Pedro, aprendemos que se eu afundar, Jesus me ensinará a confiar nele. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. O verso 32. Então Pedro e Jesus voltam juntos para o barco. O texto diz que o vento cessou, a tempestade se acalmou. Isso mostra que a presença de Jesus muda o ambiente. O mesmo mar que representava perigo e medo, agora se torna um lugar de paz. Talvez você esteja enfrentando ondas tempestuosas na sua família, no seu trabalho, no seu corpo, na sua mente, mas saiba que quando Jesus está presente, ele nos acalma. A confiança em Jesus traz o alívio para as nossas tensões. Então Deus, ele está pronto, desejoso de nos abençoar. Com Jesus, afundar não é o fim, é o começo de uma nova história de fé. Querido irmão, querido amigo, ele quer transformar o seu medo em confiança, o seu desespero em esperança e o seu, talvez, naufrágio em testemunho. Porque quem tem Jesus, mesmo que passe momentos difíceis, mas o Senhor o sustentará aqui. Confie nele, entregue totalmente a sua vida a Jesus e tenha a sua companhia aqui na terra e muito mais na eternidade. Amém? Amém.
Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me dá de falar a tantos homens e mulheres, alguns, ó Deus, vivendo momentos difíceis, talvez desanimados, frustrados, com medo, que neste momento a Tua palavra, cantada, proclamada aqui, que ela ache lugar no coração desses homens e mulheres. Ó Deus, nós confiamos em Ti, que a Tua graça seja sobre esses queridos irmãos e que o Senhor nos ajude a caminhar com fé a cada dia em nossa jornada aqui. Em o nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, que é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Salinas, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.